e abençoe, Deus, a vida do pastor Dário, a vida da pastora Elaine Cristina, e que eles sejam canal de bênção, em nome de Jesus. Aplauda bem forte, dê um brado de vitória e fique com as tuas mãos estendidas. Traz a tua memória cativa aqui agora, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 ao 19. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano este homem subia da cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, embora amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, e não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua filha por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Versículo 18, ao que disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltando foram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Você pode aplaudir a palavra de Deus? A história de Ana é uma história que nos traz inspiração. É uma história que nos traz esperança. A história de Ana é uma história de superação. Ela nos faz lembrar que aquilo que é impossível pode se tornar possível. Eu vou repetir. Aquilo que era impossível pode se tornar possível. Interessante que a história de Ana, ela se dá num tempo muito difícil, onde as mulheres não eram muito valorizadas. E naquele período, uma mulher estéril, uma mulher que não podia se engravidar, esta mulher era considerada como uma mulher maldita,
Era como se ela estivesse vivendo a consequência de um pecado, a consequência de uma maldição hereditária. Então, Ana, você imagina as guerras emocionais de Ana. Você imagina o desafio, a luta, né, os problemas que ela enfrentava por causa disso. Porque Ana, ela tinha o desejo de engravidar, o desejo de gerar, o desejo de ter um filho. Mas interessante que a Bíblia vai dizer, em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 5, que o próprio Senhor cerrou a madre de Ana. Isso significa que o problema de Ana, ele não foi causado por um problema do passado, não foi causado por um problema, por uma maldição hereditária. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus é o autor, o próprio Deus é o responsável em permitir que Ana nascesse estéril. Uma coisa nós precisamos aprender. Precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos. O problema que eu estou enfrentando, esse problema é consequência de um pecado meu? É consequência de um passado, de algo que eu plantei, de algo que eu falei, de uma atitude errada? Ou esse problema que eu estou vivendo é um problema permitido por Deus, que tem como propósito me levar a um novo nível espiritual, a um novo nível de intimidade e consequentemente exaltar o teu nome através da minha vitória? Essa é a pergunta que eu preciso fazer. Será que eu estou vivendo um problema que eu causei? Algo que eu procurei? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo que você é causador deste problema, mesmo que foi uma atitude impensável de menino sua, a Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 1, no versículo 9, a Bíblia diz: se confessares os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te limpar de toda injustiça. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua alma. Isso significa que quando você se arrepende, quando você entende que você errou, quando você não busca pessoas responsáveis pelo seu pecado, e você diz: Senhor, eu errei, aí o que Deus vai fazer? Deus vai transformar a maldição em bênção. Mas eu quero me ater no caso de Ana, porque Ana não estava vivendo a consequência de um pecado. Quando nós olhamos para o seu histórico, quando nós olhamos para a vida de Ana, você percebe que é uma mulher de Deus, é uma mulher que amava a presença de Deus, era uma mulher comprometida com o reino de Deus. Porque existem problemas na Bíblia que você considera como problema, mas Deus diz: é oportunidade. Quando você diz que está acabado, Deus diz: está apenas iniciando. A visão de Deus é diferente, os pensamentos de Deus é diferente. Nós não podemos enxergar os problemas como problemas que você não consegue superar, mas uma grande oportunidade para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E quanto maior a nossa guerra, quanto maior o nosso problema, maior vai ser a vitória de Deus na nossa vida. E este problema não é para acabar com você, não é para te destruir. Este problema é para te deixar ainda mais forte, para criar em você músculos espirituais, para criar em você maturidade, para que você possa chegar lá na frente e ter uma história para contar. Quando nós olhamos a palavra de Deus, vamos encontrar alguns personagens que você percebe que não era um problema consequência de um pecado, mas foi o próprio Senhor que permitiu com um propósito. A Bíblia diz que em Betânia tinha um homem chamado Lázaro, e toda vez que Jesus ia para aquela cidade, Jesus ele hospedava na casa de Lázaro. Jesus tinha intimidade com Lázaro, Jesus era amigo de Lázaro. Então,
significa que quanto mais intimidade eu tenho, mais próximo eu vou estar. E aí, a Bíblia vai dizer que no momento que Jesus não estava, aquele homem adquiriu uma enfermidade. E ele adquiriu aquela enfermidade, e foi tão terrível, que aquela enfermidade levou Lázaro à morte. Mas o mais interessante no texto é quando os mensageiros chegam para Jesus para dizer: Jesus, aquele que você amava morreu, está enfermo. Na verdade ele estava enfermo. E aí, olha o que Jesus vai responder em João, capítulo 11, no versículo 4. Olha a resposta de Jesus para aqueles mensageiros. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha o peso dessa resposta de Jesus para aqueles homens. Jesus estava dizendo assim, ó, eu permiti essa enfermidade, eu provoquei essa enfermidade, porque se Jesus tivesse chegado em Betânia, seria apenas a cura de um enfermo, mas Jesus demorou 4 dias, por quê? Dá muito mais ibope uma ressurreição do que uma cura. Jesus, muitas das vezes, ele espera construir um cenário, ele espera as coisas se agravar, porque através do seu milagre, ele quer alcançar um número maior de pessoas. Se Jesus tivesse chegado antes, seria, no mínimo ali, as pessoas que estavam presentes, viria a cura, mas Jesus permite morrer, Jesus permite acabar tudo, porque quando ele chega, Jesus sempre quando ele chega em velório, ele acaba com o velório. Todo lugar que Jesus pisa, tem milagre, tem bênção. Todo lugar que Jesus pisa, se tiver tristeza, a alegria tem que chegar, querido. Se tiver morte, a vida tem que chegar. E Marta, desesperada, nós sabemos que o ser humano, nós temos essas debilidades. Nós somos seres humanos, Deus reconhece isso. Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Marta, Maria, você não entendeu ainda? Mesmo que esteja morto, eu sou a ressurreição, a vida. Mesmo que ele esteja morto, ele vai viver. Então entenda isso. O problema que Lázaro estava vivendo foi um problema causado por Deus. O próprio Jesus permitiu a morte de Lázaro, para que o nome dele seja glorificado. Tem uma passagem também em João capítulo 9, quando os discípulos estavam passando ali, um cego de nascença, os discípulos juntamente com Jesus, e ali, João capítulo 9, no versículo 1, eles começam a falar: Jesus, quem pecou foi este, o teu pai, os pais deles, e foi este homem que pecou, foi seus pais, para que ele nascesse cego. Por que ele nasceu assim? Agora a gente percebe isso, discípulos andando com Jesus, mas o ser humano tem essa tendência, quando olha para você e você está passando por uma dificuldade, ele acha que você está em pecado, ele acha que isso é consequência, né, de um erro seu, ele não entende as coisas espirituais, e Jesus dá uma resposta para dizer para ele: olha, vocês não sabem o que está falando, esta enfermidade não foi por causa de um pecado dele, ou por causa do pecado dos seus pais, esta enfermidade é para que as obras do Senhor se manifestem na vida dele. Vamos voltar para a história de Ana. A Bíblia vai dizer que o próprio Senhor provocou a esterilidade de Ana. O próprio Senhor cerrou a madre de Ana. E quando nós olhamos para essa guerra, porque não era um problema pequeno, era algo grande, porque naquela época não tinha, né, hoje a medicina consegue fazer alguma coisa, mas naquela época não existia, não tinha solução. Imagina aquela mulher olhando para dentro de si e passando por essa situação. Mas agora eu quero mostrar para vocês como que Ana se comportou diante desse cenário. Quais foram as armas que Ana utilizou para alcançar êxito, para chegar à sua vitória. E você vai colocar em prática as mesmas ferramentas que Ana usou para chegar à sua vitória, ao seu milagre. A primeira coisa que nós aprendemos, diga para o seu irmão assim, ó, não entre na provocação do seu adversário.
Olha que coisa interessante. A Bíblia diz, logo no início do capítulo de 1 Samuel, que Penina era outra. Ela irritava Ana. Imagina você conviver na mesma casa com uma pessoa e ela o tempo todo irritando você, tentando tirar você do sério. A Bíblia diz que excessivamente ela praticava isso, ela fazia isso. Mas uma coisa Ana, olha só, uma coisa Ana fazia, ela ignorava Penina. Você não vê Ana discutindo com Penina. Você não vê Ana perdendo a calma. É lógico que lá dentro dela, talvez ela queria pegar a Penina pelo pescoço. Imagine você conviver com uma mulher 24 horas ali falando, olha, você não pode gerar, você não pode ter filho. Todo ano eu dou filho para o meu marido, mas você é estéril, você é maldita. Imagina ela viver essa cena, mas em momento algum, você vê Ana discutindo com Penina. Deixa eu dizer algo para você. A maior estratégia do diabo é te envolver no problema. Porque quando você é envolvido no problema, você não consegue ver a solução, você não consegue ver a saída, você não consegue sair do problema. Essa é a maior estratégia que o diabo tem, querido. Por que tem muitas pessoas morrendo nessa pandemia? Porque o diabo envolve ela no problema. Você tem que entender o seguinte, querido, que Deus é maior do que qualquer problema. Deus é capaz de superar qualquer problema. Essa é a estratégia do diabo. Quando ele consegue te envolver no problema, você não consegue mais achar saída. Porque você está envolvido. Vou te falar algo muito profundo. O leão é um dos animais mais ferozes da floresta. E as hienas têm uma estratégia para vencer o leão. Quando ele está em bando, elas nem chegam perto. Mas elas usam uma estratégia e colocam ele num círculo. Porque envolve ele no problema e mata o leão. É assim que o diabo faz. Porque o diabo, ele quer te isolar, querido. Ele quer colocar você num quarto escuro. Ele quer colocar você em depressão, em opressão. Ele quer te envolver no problema. Ei, Mateus 11, 28, Jesus diz, vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus é a solução para qualquer problema. Jesus é a solução para qualquer problema. Então essa é a estratégia do diabo. Como é que você vai lutar com alguém que já foi vencido? Não tem como você lutar com alguém que já foi vencido. O diabo já foi vencido na cruz do Calvário, querido. O diabo não tem intimidade nenhuma com você. Diga comigo assim, o único lugar que o diabo tem intimidade no meu corpo é debaixo dos meus pés. É debaixo dos meus pés. A Bíblia vai dizer que nós somos mais do que vencedores. E você não é chamado apenas de vencedor, você é mais do que vencedor. A Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 1, no versículo 15, que você foi separado no ventre da tua mãe. Efésios capítulo 1, no versículo 4, vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus te elegeu. Salmo 139, no versículo 16, a Bíblia diz que tem um livro escrito no céu, pelo dedo de Deus. Ei, você tem uma história de sucesso nessa terra. Tudo que Deus faz é para dar certo, tudo que Deus faz é para funcionar. As lutas vêm, querido, mas Deus vai te dar a vitória. Aleluia. O diabo sempre vai colocar pessoas para desanimar você, para tirar você da rota do propósito. Esse é o propósito das peninas na nossa vida. É tirar você do foco, é tirar você da direção. Ela quer influenciar você, ela quer tomar sua mente.
Você lembra de Davi, quando Davi estava indo para o vale de Elá para vencer o gigante? Ali foi a guerra mais importante de Davi, porque dali ele seria promovido. A Bíblia diz que quando Davi estava entrando no vale de Elá, 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 30, a Bíblia vai dizer que o seu irmão começou, querido, ali no versículo 16, tentando falar, vai lá cuidar das suas poucas ovelhas, o que você está fazendo aqui? A Bíblia vai dizer logo no início do versículo, e ele desviou de Eliabe. Deixa o seu adversário falar sozinho. Isso não é da sua conta, deixa que Deus cuida dele. Ei, deixa que Deus cuida dele, deixa que Deus cuida dele, deixa que Deus cuida dele. Você tem um alvo, você tem uma direção. Ana tinha um alvo, ela tinha um foco, ela tinha uma direção. Ela não desviou o foco dela. Ela não entrou na provocação do seu adversário. A Bíblia vai nos ensinar, Efésios capítulo 6, olha o que a Bíblia vai dizer, Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11, olha o texto, Efésios 6, 10, 11, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. A Bíblia também vai dizer em Tiago, capítulo 4, no versículo 7, a Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Levanta suas mãos e começa a adorar. Levanta suas mãos e começa a adorar. Levanta suas mãos e começa a adorar. Deus já está te dando uma ferramenta nesta noite, querido, para que você possa chegar ao êxito, para que você possa chegar àquilo que Deus tem para você nesta terra. Levanta suas mãos e começa a adorar. Ei, não deixa o diabo, ditar as regras da tua vida, porque você tem um general, e ele nunca perdeu uma batalha, e eu quero declarar que você vai chegar até o final, porque ele é maior do que qualquer problema da tua vida. Aleluia! Essa é a primeira ferramenta, a primeira arma, para que você possa chegar ao propósito e vencer esta guerra. Não entre na provocação do seu adversário. A segunda coisa, não aceite a derrota, lute contra ela. Tem pessoas que no primeiro obstáculo, a primeira barreira, ela quer chutar o balde, ela quer acabar com tudo. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 9, versículo 62, que aquele que lança mão do arado, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o justo viverá da fé, mas aquele que recua, Deus não tem prazer dele. Levanta suas mãos. Deus não trabalha com covarde, Deus não trabalha com medroso. A Bíblia vai dizer isso, 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas Ele nos deu um espírito de ousadia. Diga para o seu irmão, você nasceu para vencer, querido. Você nasceu para ser um vitorioso. Você nasceu para ser um conquistador. A Bíblia vai dizer, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A Bíblia vai dizer, Isaías 41,10, não temas, eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o Senhor teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia! Aleluia. É incrível como que Deus sabe que o diabo usa essa arma. Ele coloca medo, ele coloca opressão. E parece coincidência, mas a Bíblia tem 365 vezes dizendo, não temas. Levanta suas mãos. Você acordou hoje pela manhã e tinha uma palavra para você dizendo assim, não temas. Você vai acordar amanhã e Deus pela manhã vai dizer para você, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Vamos vencer esta guerra juntos. Às vezes tem muitas pessoas que fazem essa pergunta. O senhor fala assim porque o senhor não viveu o meu problema. O senhor fala assim porque o senhor não sabe do meu problema. Eu tenho propriedade, querido, para falar sobre isso, porque eu vivi
o impossível, mas Deus se tornou possível. Eu sou um milagre de Deus nessa terra. Eu sou um milagre de Deus nessa terra. Então eu tenho propriedade para dizer isso. É lógico que nós sabemos uma coisa, deixa eu dizer algo para você, grave bem isso que eu vou falar. Todo grande processo, todo grande propósito, você vai passar por um grande processo. Mas por que você tem que passar pelo processo? Porque Deus quer que você crie maturidade, experiência. É necessário você passar pelo processo. Todos nós temos um Getsemane. E não adianta você querer viver o Getsemane do outro. Cada um tem o seu Getsemane. Jesus entendeu isso quando ele estava orando no Getsemane. Ele foi lá ao encontro dos discípulos dizer: poxa, vocês não estão orando, vocês não estão clamando, vocês não estão intercedendo. Na terceira vez Jesus entendeu: o Getsemane é meu, não é dos discípulos. Então tem problemas na nossa vida que às vezes no início a gente não entende. E o diabo, eu me lembro que no início o diabo construiu isso dentro de mim. Eu pensei assim: poxa, minha família, todo mundo poderia me ajudar, todo mundo juntar e ajudar a pagar as minhas dívidas. E eu construí isso dentro de mim. E fui com esse sentimento, mas quando eu li esta palavra, eu entendi que o Getsemane não era deles, era meu Getsemane. Eu precisava passar por esse Getsemane. E esse Getsemane trouxe maturidade. Talvez eu nem seria pastor hoje se eu não tivesse passado por todo esse processo. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Mesmo você passando por qualquer coisa, por mais difícil que for, Deus nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar presente em cada etapa do processo. A Bíblia diz, Mateus 28:20, Jesus: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia vai dizer ali, Isaías 40, eu acho que é 49:15, Deus fala: olha, pode uma mãe abandonar o seu filho que mama? Ei, mesmo que essa mãe abandone esse filho, eu jamais vou te abandonar. Esse é o amor de pai, ele nunca vai nos deixar. Mas é necessário passar pelo processo. Quando você leva o seu filho para tomar uma vacina, dá vontade de brigar com o médico, com o farmacêutico, porque é uma agulha que ele está colocando ali, o menino começa a chorar: pai, para. Mas por que você permite? Porque vai fazer bem, vai trazer cura, vai trazer vida. Deus é a mesma coisa. Ele permite que você passe pelo processo, para que você possa estar preparado para fazer a grande obra que Ele tem na sua vida. Então, querido, não se preocupe, Deus está te preparando para algo grande. O processo que você está passando não é para te matar, mas é para glorificar e para exaltar o nome do Senhor. É para exaltar o nome do Senhor. Você só não pode correr daquilo que Deus colocou diante de ti, querido. Não vai ser fácil. Ei, o reino de Deus não é fácil. Jesus deixou isso bem claro ali em João capítulo 33, 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo: eu venci, você vai vencer também. Você vai vencer também. Você vai chegar também. A segunda arma. Essa foi a segunda arma. Não aceite a derrota. Lute contra ela. Ana não aceitou a derrota. Ela foi até o final e conquistou o que Deus tinha para ela. A última arma que Ana utilizou. Essa é forte. A Bíblia diz que Ana, quando ela estava diante do profeta, o profeta falou assim: Ana, Deus ouviu a sua oração. Receba o seu milagre. E no versículo 17 e 18 ali, a Bíblia vai dizer que Ana, o seu semblante já não era mais o mesmo, ela estava feliz. Sabe o que é isso, querido? Sabe o que é isso? Ei, um bebê nasce depois de 9 meses. Mas Ana já saiu daquele lugar com a palavra do profeta, ela saiu grávida. Ei, a terceira arma, importante para que você possa alcançar o seu propósito, diga comigo: crê que Deus já fez antes do milagre acontecer. Crê que Deus já fez antes do milagre acontecer. Diga para o seu irmão assim, ó: comemorar a abertura do mar
antes dele abrir. Diga para ele, você precisa comemorar a sua vitória antes dela se materializar. Se você recebe, glorifica, querido. Glorifica, adore o nome do Senhor, glorifique. Para fechar a minha ministração, Ana fez um voto para o Senhor. E ela disse, se o Senhor me der um filho, ele vai te servir todos os dias da sua vida. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que caminham segundo o seu propósito. Não o seu propósito, mas o propósito de Deus. Se tiver linkado ao propósito de Deus, vai acontecer. Se tiver linkado à vontade de Deus, vai acontecer, como diz 1 João capítulo 5, versículo 14. Se tiver linkado com aquilo que Deus tem querido, vai acontecer. Ana entendeu que o filho não era dela, que o filho era de Deus. E quando você entrega para Deus, sabe o que acontece? Ana buscava um filho, Deus deu um profeta, Deus deu um juiz, Deus deu um sacerdote. Efésios 3:20, Deus faz maior do que você imagina. Se você recebe esta palavra, dê um glória a Deus, glorifica o nome do Senhor. Quero chamar aqui a minha esposa.